Oi, gente. Vamos lá. Parte 3 dos desenhos de Natal. Dessa vez vai ser o filme Expresso Polar. E eu resolvi fazer 2 folhas dedicadas a esse filme, porque ele é o meu favorito do de Natal. Eu assisto todos os anos. Às vezes vai mais que uma vez por ano. E resolvi fazer 2 páginas dedicadas a ele. Fiz muitos personagens, começando pela Hannah, né? E depois da Hannah eu ainda fiz o moço que fala pra embarcar ou não, enfim, o Tom Hanks lá. Fiz o personagem principal, fiz a menina principal, fiz o Billy que chega depois, fiz quem mais? Fiz os 2 motoristas, que foi a minha parte favorita. E eu decidi fazer o trem, que eu vou me arrepender depois, mas enfim, eu fiz. Bom, aí eu fiz o menininho principal. Eu nunca tinha desenhado ele. O Tom Hanks, eu desenhei os últimos 2 anos, eu tinha desenhado ele. E esse ano, de novo, eu resolvi fazer no meu estilo, porque agora eu tô tentando fazer tudo no meu estilo, né? Faz muito tempo que eu não desenho nada copiando, né, mesmo. E resolvi fazer ele. Eu achei que dá pra ver o quão mais com a minha cara ficou. Depois, quando eu fizer o tour pelo sketchbook lá pro ano que vem, que vai demorar um pouco ainda, vocês vão poder ver. E, enfim, comecei fazendo aí o menininho, que eu achei que ficou a cara dele. Me diverti muito fazendo, gente, essa página, porque é meu filme favorito. De Natal, no caso. E foi muito legal fazer esses personagens que nos outros anos eu não fiz. Foi a minha primeira vez fazendo. Achei sim, ficou parecido. E essa aí é a menininha, né, principal. O detalhe dela é que eu não sou boa em fazer olhos iguaizinhos. É ainda uma dificuldade que eu tenho. Então, uma das bochechas pareceu que ficou mais alta que a outra. Mas ignorem, entendeu? É erros normais. E foi meio difícil fazer o cabelo dela porque eu não sei fazer trança. Eu tive que procurar um tutorial na internet pra fazer trança, que eu nunca tinha desenhado trança. Aí tá vendo? Eu só fiz os rabinhos ali e deixei pra eu aprender depois. Fiz a roupinha dela, que foi a roupa mais satisfatória de pintar, porque era um tomzinho de rosa que ficava com um lápis de cor. Ficava bem bonitinho, sabe? Sem precisar se esforçar muito pra ficar igualzinho. Enfim, ali eu já tinha apagado a trança umas 5 vezes, né? Tava tentando aprender a fazer ela. Ainda achei que ficou meio esquisitinho, mas pela primeira vez eu achei que tá bom. E fiz a outra trancinha ali. E a roupa dela, acho que ela tem alguns detalhes, mas depois eu fiz só de lápis mesmo. Fiz uns risquinhos, porque era muito pequeno pra eu fazer a estampa mesmo detalhada. Ali do lado eu ia fazer o sino, né, que ele ganha no Papai Noel. Mas eu acabei apagando depois, porque eu achei que ficou muito grande. E eu ia fazer o outro personagem em outro lugar, ia ficar esquisito, não tinha por que eu separar os personagens principais. Então ele vai ficar ali só por enquanto. Aí eu fiz o Tom Hanks, né? Tive uma dificuldade, porque das outras vezes, como eu disse, eu tentei fazer igualzinho, tava lá. Dessa vez fazendo no meu estilo foi um pouco mais complicado, mas foi muito satisfatório ver ele ficando bonitinho no final. Tive uma dificuldade ali no olho dele também, que no filme é bem pequenininho. Como eu disse, meus olhos são sempre grandões, então eu tive que diminuir umas 3 vezes pra ficar melhorzinho. Foi difícil também fazer o chapéu dele, porque a aba eu tenho uma certa dificuldade em saber como que eu desenho ela. Mas eu acho que no final deu tudo certo. E o chapéuzinho dele não tem muito detalhe nesse chapéu. A plaquinha que tem lá em cima é muito pequenininha os escritos e não ia dar pra eu pintar de lápis. Então ficou um negócio meio abstrato. E fiz a roupinha dele. Gente, essa página foi insuportável de pintar. Foi muito chato, porque era muita cor repetida e eu gosto de fazer coisas coloridas. Então, por exemplo, a roupa dele era azul, o chapéu dele era azul, a roupa do menino era azul. O trem todo era assim. Nossa, o trem foi muito chato. Mas tudo bem. Bom, eu fiz os olhinhos dele ali umas 5 vezes, até eu ficar contente. E fui fazer o menininho que eu falei que eu troquei ali embaixo. Tirei o sino dali e fiz o Billy. Como vocês podem ver, eu claramente não tava gravando o negócio direito. Mas enfim, ignore.
E esse menino, eu não sei porquê, gente, mas parecia que ele tava olhando na minha alma quando eu desenhei ele. Só que o menininho do filme também é esquisito. Porque tem aquele... sei lá, tem um ar esquisito aquele filme. Apesar de eu gostar. E parecia muito que ele tava olhando no fundo dos meus olhos. Muito estranho. Porém, ficou igualzinho do filme, então eu deixei. E aí, fiz a pijaminha dele. Depois disso, eu acho que eu vou para os motoristas. Porque eu tava assim, querendo enrolar pra fazer o trem. Porque eu não sei fazer um trem. Bom, os motoristas, vocês podem ver que eu cortei um pedaço sem querer. Que foi o esboço mais leve deles. Então, peço perdão. Aí, fui fazer... Nossa, os motoristas eu me diverti muito. Eu não achei que eu ia me divertir tanto. Só na parte de pintar, que foi bem chatinho. Porque, de novo, cores muito repetidas, cores muito cinzas. Muito chato. Mas foi muito engraçado fazer esse cara, porque ele tem uma barba gigante. Nunca tinha feito ninguém com uma barba gigante, então eu achei divertido. E aí eu fiz o outro puxando essa barba, né? Porque tem uma cena que puxam a barba dele pra ele gritar e espantar as renas, enfim. Não é, no caso, esse outro motorista que faz isso. Mas eu queria fazer os dois juntinhos, então eu acabei fazendo assim. Aí, ele foi bem difícil fazer, porque no filme ele fica em cima do trem, em cima de uma das partes do trem, com as pernas assim, encaixadas. E eu não tinha muito espaço pra isso, nem pra fazer o braço dele, porque ali do lado eu ia fazer o trem. E o trem é gigante, então as proporções, o trem ficou menor. Ignorem isso também. Mas acabei conseguindo fazer, caber tudo ali. E, como vocês podem ver, ficou só um pedaço ali do trem. Não fiz tudo certinho. O certo seria esse pedaço tá bem lá pra cima, porque no caso é bem alto e a barba dele chega lá embaixo. Mas eu não tinha espaço pra tudo isso, então eu tive que adaptar. Eu fiz o outro motorista e eu amei, juro que eu amei fazer esses dois. E fiz a jaquetinha dele. Foi bem facinho. Eu achei que eu ia ter dificuldade em fazer esses dois, porque não tem muita foto na internet de como eles são. Então foi meio complicado pra eu achar referência. Eu tinha, sei lá, 2 fotos boas e umas 3 meio embaçadas. E foi isso que eu tive pra fazer, entendeu? Então eu me virei com o que eu tinha. E eu achei até que ficou fácil desenhar os dois. A única coisa que realmente foi difícil foi o trem. Dessa página toda, assim, que eu tive dificuldade mesmo foi o trem. E, bom, aí eu terminei de fazer, né, as roupinhas deles. Tive que substituir ali, porque eu esqueci que ele usava uma luva. Então tive que fazer um detalhezinho ali. E depois disso eu vou pro trem, né, eu vou pra hora de sofrer. O trem não vai ter a filmagem toda fazendo ele, porque, gente, eu sofri demais. E tinha, tipo, 2 fotos do trem na internet. E era meio diferente uma da outra. Nenhuma delas mostrava certinho as coisas que eram... enfim, que ficava no trem. Então eu tive que inventar da minha própria cabeça. Teve vários pedaços ali que eu tive que inventar. Vocês vão perceber, porque a perspectiva não faz sentido nenhum. Eu fiz o quê? Com base na minha cabeça, na fé no momento. O resto do trem até que ficou bonitinho, né? O resto dos vagões. Mas o principal ali, a locomotiva, ficou... enfim, não repara muito. Se você olhar de longe, tá bonito. E, enfim, fiz o resto dos vagões. É tudo muito repetitivo, é por isso que eu achei que ficou meio chato. Então, porque, sei lá, desenho uns 3, 4 vagões. Depois pra pintar isso, foi... eu nem gravei tudo, porque eu achei realmente chato. Foi uma página que eu enrolei pra pintar, porque, meu Deus. E, enfim. Aí ali na frente vocês estão vendo que eu tô inventando os pedaços do trem. Por exemplo, esse risquinho que fica ali na frente. Eu achei numa foto que era assim, na outra eu descobri que, na verdade, eles iam até lá em cima, entendeu? Não eram risquinhos que vinham até metade daquela parte ali de metal. Não, era lá em cima. Bom, aí vocês podem ver que um pequeno pedaço foi pro lado, eu ignorei todo o resto do trem e eu fiz a line art em tudo. Que foi até onde a minha caneta de nanquim aguentou. Ela morreu logo depois disso. Ela não aguentou mais que isso. E aí eu comecei pintando esse cara aí. Eu dei uma errada ali no... como que chama isso? Bigode chinês? Enfim, fiz os risquinhos ali. E eu tive que apagar aquilo, gente. Eu apaguei com a pura força do ódio. Porque eu não gostei como tinha ficado. E eu usei borracha até descascar a página. Mas não dá pra perceber, então é isso que importa. E não faço mais. Aí...
ele foi o único que deu pra eu usar o nanquim pra fazer os detalhes. Depois ele acabou. Então, até o momento presente que eu estou gravando isso, eu não tenho a caneta pra fazer o resto do detalhe. Mas quando tiver o resultado final, eu já vou ter feito. Porque a minha caneta já vai ter cheio. Enfim, fiz o outro motorista. Eu não achei que a cor da barba ficou igualzinho. Como eu disse, estou usando lápis de cor, eu não consigo chegar nas cores iguais. E até a própria camiseta, é uma camiseta tipo um cinzinha, meio amarelado. Eu tentei misturar as duas cores, mas não ficou muito bom. Se chegar perto, vai ver que dá pra ver as linhas cinzas. Mas tudo bem. Aí fiz o menininho, né, que a roupa inteira dele praticamente é azul. Então esse foi fácil pintar. E eu demorei muito fazendo isso. Menos essa parte que foi esse menino, a menina e o Tom Hanks ali. Essa foi a única parte que eu fui rápida. O resto, eu fazia um pouquinho um dia, um pouquinho no outro. Muito entediante. Mas enfim. Bom, aí tá o vestidinho da menina que eu falei, que foi muito fácil pintar. Nossa, eu não tive esforço nenhum, aquilo ali foi uma delícia. E eu tive que botar ali os detalhezinhos em azul e vermelho. E achei que ficou parecido com o vestidinho dela do filme mesmo. Nem precisei fazer os detalhes super perfeitos. Eu dei um conceito abstrato, vamos dizer. Aí fiz esse outro menino. De novo com o tom loiro, que é... Gente, como é difícil fazer cabelo loiro, né? Cabelo marrom você pinta inteiro e acabou. O loiro eu achei super complicado. Por isso que eu não costumo fazer muita gente loira, porque eu acho difícil fazer o tom do cabelo. Enfim, fui pro Tom Hanks, que foi facinho de pintar também. A roupa dele era inteira azul, e não era o azul que eu precisava chegar num tom. Então foi muito mais fácil. E ignora ali no cantinho, tem uma gata minha ali em cima. Aí eu terminei de pintar ele, né? Fiz as sobrancelhas. Depois, na sobrancelha, o cabelo e no bigode dele, eu passei caneta gel branca, porque ele tem uns cabelinhos brancos. E eu achei que ficou um detalhezinho legal, sabe? Um negócio mais grisalho. Fiz ali ó, a parte que eu falei que foi difícil do chapéu, que tá escrito condutor. E foi daquele jeito que deu pra ficar. Não dá pra ficar muito mais detalhado que isso. Bom, aí eu fiz o caribou, né? A rena. Esse também foi meio complicadinho pintar. Mas eu me diverti porque eu tive que usar vários tons. Eu acho que eu usei um bege, um outro bege mais escuro, marrom claro e marrom escuro. E acho que sépia. Usei sépia também. Então foram muitos tons que eu tive que usar pra chegar na pelagem dele. Mas eu gostei de como ficou. O chifre dele também foi meio complicadinho. Tinha vários tons no chifre. Nunca tinha pensado de cor que era o chifre de uma rena, mas é da mesma cor da pelagem. Pelo menos na imagem que eu tenho. Que eu usei de referência. Pintei o sino por fim. O sino não ficou igualzinho o do filme, que eu achei que ficou mais escuro. Mas na hora que eu passei o branco, eu acho que ele puxou o tom escuro e acabou ficando, ao invés de prata bem clarinho, ficou esse cinza escuro. Foi bem difícil porque eu fui tentar fazer aqueles negócios mais realistas, sabe? Que dá pra você ver onde a luz bateu. Mas claramente eu ainda não sei fazer isso. Tô praticando. Uma hora melhor. Eu achei até que ficou bonitinho. Eu ia fazer da própria cabeça, né? Mas eu falei, não, vamos seguir a imagem, vamos tentar. Então, por uma primeira vez fazendo um negócio mais realista, até que tá bom. Bom, aí é a parte que vocês vão ver pouco. É a parte do trem. E eu vou gravar só essa parte da frente, eu acho, pintando. E um dos vagões, porque ninguém ia querer ficar vendo eu pintando 5 vagões. Nem eu queria ver isso. Se eu pudesse pagar alguém pra ter pintado isso pra mim, eu teria. De tão chato que foi. E... Bom, aí eu fui pintando as partes do trem. E foi ali que eu disse, ó, que não tem muita coerência. Que aquele cano dá no meio da plataforma da escada. Mas é isso, né? Nunca prometi coerência. Eu prometi o quê? Que eu ia pintar o trem. Eu nem queria ter pintado ele, mas foi. Então eu tive que misturar... Acho que eu misturei prata, um cinza mais escuro e azul, porque o trem tem um tom de azul. Então eu tive que misturar o azul junto. Então todas as partes do trem que eu tinha que fazer, eu tinha que misturar essas 3 cores. Então foi bem dificilzinho, bem chatinho.
Como vocês podem ver, eu vou pintar um dos vagões pra mostrar de exemplo o que eu vou fazer com o resto deles. E não vou matar vocês de tédio mostrando todas as outras partes. E aí eu só pintei ali a luz do trem mesmo. E foi isso. Pintei o bilhete também. E, bom, é isso. Tá terminado as 2 páginas de Expresso Polar, que foi uma batalha. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.